deitado, tem que ser de pé. Ups. Aqui já tá ao vivo já. Não tá não. Tá sim. Aqui também. Você já assistiu alguma live nossa? Não. Essa live acontece sempre. Nossa, mas duas pessoas Vai ter que ser na mão. Até ouviu? Fala pessoal! Estamos mais uma vez aqui nas nossas lives de quarta-feira, todo especial para falar de um tema incrível: ozonioterapia, suas aplicações na estética, diversidades e práticas de harmonização facial. Então, hoje a gente está aqui mais uma vez na live. Liminha, mostra aí a galera que tá na live pra gente, ó. Quem que tá aí? Se apresenta aí, pessoas. Quem fala oi. Oi, gente. Oi. Tudo muito animado aqui, né? Tá tenso, é diferente. Então tem o Rei, mostra a Neivinha lá. Juju. E assim a gente começa a live de hoje. Então o tema é ozonioterapia. O ozônio, galera, é um dos antioxidantes mais fortes que existe na natureza. O terceiro, inclusive, agente oxidante. Ele tem uma grande característica de reatividade, e essa reatividade no nosso organismo tem um monte de resposta. No tecido adipositário, no estímulo da pele, da derme, por aí vai. Detalhe é que dependendo da camada, dependendo da concentração e o que você está planejando, a técnica muda por completo. Então a gente vai mostrar para vocês algumas dessas diversidades, algumas dessas aplicações. E é claro, como toda live, a gente vai recebendo as perguntas de vocês vão interagindo, a gente vai respondendo, pouco a pouco, dentro do possível, dentro do que a gente sabe, dentro do que toda a estrutura mantém. Então, galera, podem fazer sua rodada de pergunta. Vou subir o questionamento, mas eu queria que os nossos câmeras dessem um zoom, chegasse um pouquinho mais perto. Por quê? Olha o nosso modelo aqui, modelo manequim. Rodrigo Gatorade. Olha, pode pegar logo de guerra, né? Viu? Já te ajudei, já. Você fica rosa, eu sabia que você ficava tímido. Então, pessoal, nosso amigo tímido aqui, O Rodrigo. ele tem uns pontinhos de assimetria facial. Então, o que eu pensei? Bem, a simetria a gente já pensa direto que é técnica para preenchimento. Só que às vezes eu preciso trabalhar com grandes volumes de preenchimento. O que a gente sabe? Quanto maior a volumetria, maior o risco. Então, uma das formas que a gente pode trabalhar otimizando o preenchedor é fazendo um tratamento prévio com a ozonioterapia, para promover uma distensão do tecido que vai receber o preenchedor, para diminuir a taxa inflamatória da região e aumentar também a síntese de colágeno. Então, olha o que a gente vai fazer aqui, ó. O que a gente tem? Vocês podem observar que esse lado aqui é mais quadradinho do que esse aqui. Eu não consigo. Deixa a cadeira dele retinha. Aí a gente Então, consegue vamos os lá. três. Lado quadradinho, Uhum. lado mais retinho. Verdade. Então, lado da mãe, lado do pai. Qual que você gosta mais, Rô? Ah, eu gosto mais desse. Então, é esse aqui o nosso objetivo, pessoal. Só que precisamos balancear. Então, a gente realmente vai fazer hoje praticamente uma técnica de enchimento, né? É, como diz alguns pacientes, né? Enchimento. A nossa ideia é calibrar, diminuir essa simetria por hora, estimulando bastante o colágeno nos pontos de aplicação. E o Rô, pessoal, ele tem um rostinho mais magrinho. Então, o que eu quero também fazer? Dar um destaque nessa maçã do rosto para favorecer o efeito blush e, inclusive, mais demarcação na linha de mandíbula. Então, a gente já tirou uma fotinho dele hoje. A live de hoje dá para fazer aquele antes e depois que a gente sempre posta com vocês. Então, no finalzinho da live,
Vocês aguentam aí que a gente vai fazer o lado a lado e já postar hoje mesmo o resultado. Então, enquanto eu vou começando todo o preparo, se tiver dúvida, Já pode tem. falar. Já tem, é? Já tem sim. Que O pessoal tem? aqui na escola está querendo saber quem são os profissionais que podem atuar com a técnica de ozônio. Galera, a ozonoterapia hoje ela está complementando as técnicas integrativas no Brasil. Então, alguns conselhos de classe específico, como o Odonto, já lançaram legislação e outros ainda não. Como ela é uma prática integrativa, você precisa ter um curso de capacitação para te dar suporte realmente à atuação disso. E preferencialmente estar associado, filiado a alguma associação de classe dentro da terapêutica. Então, eu, por exemplo, sou delegado da Associação Nacional de Terapeutas, ANT. Eu, pela ANT, consigo fazer todo o processo de registro do aluno para ser um certificado em ozonoterapia e ter, então, esse amparo. Então, profissional esteticista pode ser certificado e regulamentado, profissional fisioterapeuta, profissional biomédico, profissional farmacêutico, profissional enfermeiro, o profissional da odontologia e, claro, o médico está com um caráter experimental. Então, os dizeres aí da medicina mudam um pouquinho quando pensa na ozonoterapia. Mas é legal falar que a ozonoterapia, no Brasil, que está com essa chatice de restrição, viu, gente? Porque ao longo do mundo é uma prática integrativa que, inclusive, está disponível nas técnicas do Sistema Único de Saúde desses países. Então, América Latina, Cuba, hoje, referência em ozonoterapia, mas na Europa como um todo, vocês vão ter, então, isso em Portugal, na Espanha, na Rússia tem bastante coisa de ozonoterapia e por aí vai. O Rafa, uma outra dúvida. Vale lembrar que o curso livre de capacitação que nós vamos ministrar com carga horária de 8 horas, ele não dá a habilitação já ao profissional, certo? Só com ele dá a certificação. Mas eu tô tentando pensar em umas coisas bonitinhas, viu? É uma surpresa que eu vou falar pra você amanhã, se você não soltar muito. Mas isso que você está fazendo é uma novidade. Ó, a cara dela de que vai ser tudo muito simples. Não foi você que falou que era pra eu começar a ter ideia? Agora aguenta! Olha pra quem que ela foi falar, você está livre pra criar. Vamos criar? Quem, né? Vamos criar. O que foi que você perguntou, Ju? Não, falando que você vai ensinar uma técnica que ninguém ensina praticamente. Pessoal, os preceitos de harmonização são super novos. Por quê? Quando a gente pensa na harmonização facial, o que a gente sabe? Que hora é momento de firmar o tecido, hora é momento de volumizar o tecido e hora é momento de tirar volume. O legal do ozônio é que você consegue fazer essas três coisas: densificar a camada dérmica e diminuir flacidez, então nos processos de rejuvenescimento. Você consegue diminuir o tecido adiposidade de algumas regiões específicas e, obviamente, volumizar alguma das outras regiões. Então, a harmonização facial, diferente de um preenchedor, é um protocolo de tratamento com múltiplas sessões. Então, hoje a gente vai fazer a primeira, a gente vai trazer nosso modelo Manequim várias vezes, né? Com certeza. Passando um álcool para começar, tá bom. Fazer a descontaminação da região, mas a gente vai de novo, antes de aplicar, fazer isso. Então, olha lá, galera, como que funciona essa história. Então, vou pedir para vocês virem dar aqui o zoom de novo, de pertinho. Esse não precisa hoje. O equipamento, ele está acoplado a um galão de oxigênio. Então, esse gás oxigênio medicinal, ele vai passar por um reator dentro do equipamento. Esse reator vai gerar energia e converter o oxigênio em ozônio. Então, o ozônio é um gás que é altamente oxidante e ele não pode ser utilizado nas vias aéreas, porque ele é tóxico. Então, repare num detalhe importantíssimo. O equipamento tem um filtro para não deixar esse ozônio se perder aí e a gente ficar respirando tudo e no final da sessão acaba o problema das roupas porque morreu. Acabou tudo, na verdade, né? Não é ideia, é a gente se manter bonito.
Então, a gente vai selecionar qual é a concentração de ozônio que a gente quer para o equipamento, vai pedir para ele começar então a preparar o fluxo e ele começa a fazer o processo de conversão desse oxigênio e vai concentrar. Então, isso é bem legal para a gente diferenciar a ozonioterapia do equipamento de ozonioterapia de algumas outras técnicas de ozônio que a gente tem aí no mercado, como por exemplo, vapor de ozônio. Você não vai fazer essa ozonioterapia. A alta frequência, se faz um ozônio séptico de superfície, mas não é essa técnica propriamente dita. O ozônio vai ser uma mistura ideal desses gases com alta concentração do gás ozônio convertido pelo equipamento. Então, ele está acabando de fazer essa concentração, está acabando de fazer essa conversão, e assim que estiver pronto... Rafa, querem saber o que precisa ter para ter habilitação para trabalhar com ozônio? O curso de capacitação e a inscrição, então, em alguma sociedade. Então, olha lá, pessoal. Pedindo para fazer a coleta, ele vai começar a compactar o gás dentro da seringa. Quando ele funciona. Então agora ele deu um boom no ao vivo para favorecer nosso esquema. Vamos concentrar de novo aqui, ó. Está produzindo ozônio. O que mais que perguntaram, Ju? Qual equipamento você está usando? E que marca de equipamento você está utilizando? Hoje eu estou trabalhando com o Oxy da Tony Deb. Querem saber também se qualquer pessoa profissional pode comprar o aparelho. Pode, galera. Inclusive esse equipamento aqui para estética, ele acaba sendo um multiuso. Por quê? Vamos supor, Rafa, eu vou fazer, sou profissional da estética, vou fazer uma limpeza de pele, uma descontaminação. Você pode preparar aqui a água ozonizada. E você tirar alguns antissépticos, principalmente naqueles pacientes que são alérgicos a algum componente específico, trabalhar com água pura, só no perfil da ozonização. É tão legal o perfil séptico da ozonização, gente, que o pessoal na odontologia está usando ela como antisséptico para fazer a higienização bucal antes do procedimento. Ó. Então ele vai concentrando o ozônio. No que encheu a seringuinha está toda preenchida com ozônio. Então o ozônio está aqui dentro. Rafa, mas será que o ozônio está aí dentro mesmo? Já vou mostrar para vocês um teste de que o ozônio está aqui dentro. Vou deixar ele produzindo aí mais ozônio. E vamos começar a fazer a terapêutica. Então a gente vai aplicar direto no nosso tecido alvo do tratamento. Então vou começar desse lado aqui, que é o lado que a gente quer promover mais volume, diminuir a assimetria. Ou talvez você se entardeie um pouquinho, tá? E aí? Tá ok. Não dói nada, gente. Então eu já trabalhei 2 planos aqui distintos. Esse procedimento para quê, Rafa? Harmonização facial. A gente vai dar uma ondulada no corpo. Mostrando a cachumba. Estão querendo saber aqui se dói. Não, não dói. Super sossegado, né? Super tranquilo. Fioto. Até eu tava duvidando se ia dar, viu? Meu Deus do céu. Minha câmera briga comigo.
favor, Posso ir? O Austin tá assistindo, viu? Esse não fala. Ai. Tô gostando, tô gostando. Estão perguntando se foi usado anestésico. Não? Tá na coragem mesmo. E nem precisa, né, Rafa? Não, Nem tá de de boa. boa. Tem algum cuidado pós-procedimento? Olha, cuidado com os traumas, né? A região que foi tratada, você evita de bater. Deixa eu preparando mais. Quanto tempo depois desse procedimento com o ozônio pode fazer a harmonização? Na semana seguinte, a gente pegou um caso para preparar a pele, Ju, que foi o do Fernando. O que a gente fez com o Fê? A gente começou o procedimento dele de harmonização com ozônio, para criar uma matriz de colágeno e precisar utilizar menos produto na hora de você fazer a harmonização. Tem uma quantidade ideal de sessões? Olha, o protocolo, se for só de ozonioterapia, ele preza que sejam 10 atendimentos no efeito lifting duradouro. Então você tem uma resposta aí do efeito Cinderela que dura aí cerca de até 6 meses, o relato científico nos traz. Isso depois de, se você tiver feito as 10 sessões. As 10 sessões. Se não, se for um coadjuvante do processo de preenchimento, você pode fazer ele e aí uma média de 3 a 5 sessões já está com preenchimento. Esse procedimento é aplicado na derme? Pode ser na derme. Eu estou fazendo multiplanos aqui. Então tem momento que é insuflação dérmica, tem momento que é insuflação hipodérmica. Querem saber o material que está sendo utilizado, Rafa? Ozônio. Por isso que chama ozonioterapia. O Júnior é discreto, né? Né? Pensa numa pessoa que ri na live. Eu? Você veio parar na live certa. Você tem ideia de quanto de volume você vai utilizar? De ozônio eu vou trabalhar só com 40 ml hoje. O ozônio pode ser usado para tratar a celulite? Pode. É um dos pontos principais que a gente tem para o tratamento da celulite é o ozônio, porque ele ativa toda a microcirculação local. Então, por conta disso, você consegue ter melhora do fluxo sanguíneo, os fluxos de vascularização. Eu acho que você deve gostar. Muito bom, esse daqui é a agulhinha, né? Esse aí já senti um pouquinho, mas não dói não. Gente, você é muito bonzinho, Rodrigo. Você pode voltar sempre que você quiser na live. Ó, ele fica bonzinho, nem mexe a sobrancelha. A gente precisa de um modelo oficial. Até porque um dos pontos positivos, pessoal, que o ozônio tem, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, é a indicação sistêmica dele. Eu convidei a Rê para ser modelo da live para a gente falar um pouco do ozônio retal, mas ela não quis. Por quê? É uma via de administração, né, Rê? Só que o que acontece? Você trata o corpo como um todo, então para quem sofre de dor crônica, para quem tem processo de produção de hemácia, para quem tem às vezes inflamações sistêmicas, o ozônio ele entra sendo um coadjuvante na terapêutica de tudo isso. E óbvio, para quem tem alguma disfunção da região proximal de aplicação, então sofre de fístula, hemorroida, tudo isso melhora. E quem falou pra você que eu tenho hemorroida? Eu não falei, você está assumindo. Vocês ouviram falar isso? Alguém? Você ouviu falar? Não, falou. Viu? Agora eu tô desconfiado, mas... Se entregou. Olha, Rodrigo. Mas existe opção para isso, viu, Rê?
tem muita resistência às vezes para o tratamento sistêmico e já foi colocado pela União Europeia como sendo um risco, às vezes, você trabalhar com a entrega sistêmica endovenosa, você tem a via intramuscular, que você pode trabalhar, ou o que a gente vai fazer agora. Pô, encaixa no objetivo. A gente pode utilizar a via otológica como via de administração. O ozônio, ele é 3 vezes mais solúvel do que o próprio oxigênio em água. Então, quando ele entra em contato com os meios úmidos, ele fica facilmente solubilizado. Então, o que eu posso fazer para o tratamento acontecer? Faço a transferência direta da ozonioterapia via a rede otológica. Qual que é o objetivo? Tem muita coisa que você pode fazer. Controle da dor, melhora das articulações, do sistema sanguíneo, inflamação. E, gente, tem alguns relatos bem interessantes falando da proposta do ozônio como otimizador dos resultados do emagrecimento. Tem gente relatando, a Maybi de Brasília está falando que melhorou a sinusite pós-articular. Tem gente falando que melhora a enxaqueca. Artrite, sim. Não, pra quem sinusite. tem sinusite articular? Ela tá com auricular, desculpa. Ah, tá. Eu falei, ué, mas ela tá com o joelho escorrendo. Mas sabe, pode ser uma posição diferente, né? E daí a gente vai insuflando a quantidade como um todo. É desconfortável? Não. Aí, gente. Rafa, como dá pra provar que é ozônio que você tem dentro da seringa? Vou mostrar. Tem gente questionando, né? O cara Será que é ozônio? Tem uma quantidade limite de ozônio por Tem, sessão? até porque senão se eu coloco em excesso ele pode virar tóxico. Tem alguma contraindicação? O ozônio, gente, na verdade eu já estou até provando aqui um pouquinho. Como existe um pouco de perda dele na aplicação, olha o que ele já fez com minha luva. Rasgou a luva. O ozônio ele interage com os tecidos graxos. Então, como a gordura, por isso que ele é liporredutor. Ele oxida toda a gordurinha. Então, se vocês pegam na luva, é um teste até de eficácia que a gente faz. Ele cobre toda a luva de latex, gente, ó. Então, às vezes até a vitrílica é mais indicado para vocês fazerem o tratamento. Aqui, ó. Nossa, legal. Então, aqui a gente tem certeza que tem ozônio. Estão perguntando se é bom para fibromialgia. Sim. Fibromialgia, algumas doenças sistêmicas, problemas hepáticos, tudo isso na entrega sistêmica. E, obviamente, com as tendinopatias, você vai trabalhar daí de forma local preferencial. Querem saber se ajudou no melasma também. Olha, gente, não está certo ainda com relação a se ajuda no melasma. O que você pode colocar é que se for um melasma de resposta inflamatória sistêmica, você pode usar a via otológica como sendo uma via para entrega do ozônio e você diminuir o problema sistêmico, mas não vai dispensar cosméticos, princípios ativos específicos para o tratamento do ozônio. Tá? Então o clareador vai ser importante e ele pode ser um otimizador de processos. O que mais que apareceu de pergunta? Qual o espaço entre as sessões? Dependendo do que você for fazer, semanal, ou se for em regiões distintas, até 2 vezes por semana. Regiões de dor, tendinopatias, você também trata às vezes até 2 vezes por semana. E ele casa com algumas outras técnicas, viu, gente? Então, às vezes, o pessoal da fibromialgia, o que é legal? Enquanto você está fazendo a via otológica, está fazendo a via retal, você pode colocar o ILIB. Então, você faz o controle de todo o processo inflamatório do organismo. Querem saber se biomédico pode trabalhar com esse procedimento? Pode. Então aqui a gente daria ao total 20 seringadas para a gente realmente fazer a proposta do tratamento. O tratamento inclusive é de 20 a 30.
É que vocês não conseguem sentir o cheirinho aí do outro lado, né? Mas aqui, gente, o ozônio ele tem um cheiro bem característico, tá sentindo, né? É bem característico do ozônio. Então, o ozônio é esse recurso extra que faz um monte de coisa. Então, dá para tratar a gordura localizada, tá? Vocês viram como comeu a uva? Ele faz esse processo de lipoperoxidação também dentro do organismo. Ó, olha o estado que ficou, tadinho. Deu só com uma live, você é arrombado. Dá para tratar de forma sistêmica, ou seja, usa a via de entrega intramuscular, usa a via autológica, que nem a gente mostrou para vocês, ou usa a via retal. Inclusive, gente, a via retal foi a que mostrou maior eficácia terapêutica, tá? Então, pode ir sem medo, sem preconceito, pode ter medo de gostar, né? Vai saber. A gente faz uma reforma completa. Você volta também? Com certeza. Não é uma reforma em origem, não, viu? Não, a gente tá só uma mostrada, melhora a condição. Só pra saúde mesmo. É pra saúde. E é sério, gente, é que o Brasil é muito resistente a isso. Então, procedimento, eu vou ter que fazer. Não, ele é simples. Né? Pois é. Dá o catéter pro paciente, ele vai no banheiro, introduz e ele volta para a sala de atendimento. Assim como a gente fez aqui, se adapta a seringuinha e vai fazendo as entregas. Vai fazendo as entregas, no máximo ele vai flatular o logo da aplicação. É gás, né? No caso de diabéticos, é interessante esse procedimento? Muito. O diabético é um paciente de inflamação sistêmica. Você não vai diminuir os índices glicêmicos por conta da ozonioterapia, mas você vai diminuir os processos de glicação induzida por esse excesso. Inclusive, uma das coisas que a gente observa bastante é que ele tem um efeito hepatoprotetor muito bom. Então, para o diabético, isso também é bem interessante quando você faz aquele balanço da liberação direta do glicogênio hepático. E aí, galera, teve mais dúvidas, perguntas? Querem saber se tem como intercalar com enzimas. Claro que tem, se bobear, você coloca no mesmo dia, inclusive. Você completa o mecanismo de ação. A gente vai ficando, então, de novo por aqui, mas então vou fazer aquela última rodada, né? Informações. Por que informações? Olha a cara da dona Renata quando fala de informações. Rei, o que eu tenho que falar pro povo para eu não falar que é em junho de novo? Fala a data do curso de ozônio. Vai ter curso de ozônio, então ano que vem a gente já abre com o ano ensinando dessa técnica e esses detalhes todos? Sim. Quando? 15 de janeiro em São Paulo, aqui na escola. Então 15 de janeiro em São Paulo vai ter curso de ozonioterapia, capacitação aqui. Então todas as técnicas de revitalização, de harmonização facial, controle da marionete, da papada, gordura do corpo, celulite, terapêutica capilar, olheiras, tratamento de cicatrizes, né, Rê? Sim. Feridas abertas, entrega sistêmica, sistema de água, sistema de óleo, sistema de bag, sistema de seringas vai ser ensinado no curso. Isso. E o sistema retal. Isso mesmo. 19 de fevereiro em Cuiabá. Cuiabá, galera! A gente vai levar o ozônio para vocês também. E 14 de março em Belém do Pará. Belém? Nossa, eu vou começar Belém com ozonioterapia, que delícia! Então, galera, o ozônio para 2020 vai ser uma promessa dentro da estética, porque ele intercala técnicas e gera resultado. Daqui a pouco vocês vão ver se eles depois nem vão acreditar o que aconteceu aqui nesse rostinho. Gostou da live? O que a gente vai fazer? Ela fica disponível online para vocês. Se não, direto aí no YouTube, vocês podem acessar diretamente lá pelo nosso site. Então, dermablue.com.br/live. O Rafa, e quem quiser fazer esse procedimento com você aqui na clínica também, só mandar mensagem para a Dai, né? Nossa, aqui na clínica nós somos especialistas em ozonioterapia. Então, manda um oi para a Dai. Dai, queria fazer... Dai, eu recebi hoje um pedido de ozônio sistêmico. Tá? Eu falei, opa, vem fazer. A gente já separa o seu cateter, deixa tudo bonitinho e faz acontecer. Ozonioterapia pode ser utilizada então nessa terapêutica global. Aqui, inclusive, a gente vai começar a colocar nos nossos protocolos de emagrecimento também, como sendo um otimizador de resultados. Então, bate o fone para a clínica,
agenda a sua sessão de ozonoterapia e vem ver como que essa técnica realmente vem ganhando destaque no cenário e por que nos outros países do mundo ela é tão utilizada. Repete para o pessoal quem é o profissional que pode fazer o curso, que pode atuar com a ozonoterapia. Os profissionais que podem atuar com ozonoterapia são aqueles da área da estética como um todo. Que Graduados em é o que estética, graduados. fisioterapeutas. Para a nossa proposta, né, Ju? A terapêutica integral, ou essa complementar, não fala exatamente de níveis bacharéis, tá? Mas como a gente vai dar um desfecho específico, seria legal, porque eu vou falar do tratamento de gordura localizada. Então tem que entender onde está a gordura, qual que é o plano, o que é a diferença de tratar uma derme com uma hipodérme, quando que eu estou nesse tecido e não estou no músculo. Então já vamos falar as classes, Rafa. Estetistas, Isso. fisioterapeutas, Biomédicos, farmacêuticos, dentistas, os enfermeiros. Isso, porque aí serão fica muito claro. bem-vindos, inclusive, viu? Porque dentro da enfermagem, a ozonoterapia já está como prática integrativa de autorização de uso. Tem alguma última pergunta de fundo, galera? Então, ó, a gente vai ficando por aqui, mas se você não curtiu ainda a gente lá no YouTube também, lembra que a gente tem o canalzinho, tá, pessoal? Ok, Descomplica Estética. Então já entra lá, toca o sininho, segue a gente, indica pros outros e bora fazer acontecer. Vamos tirar a foto aqui desse resultado e já eu posto, tá bom? Beijo pra vocês, até quarta que vem. Então até quarta que vem, na nossa próxima live aqui com... É a última do ano. É a última do ano? É. Vai ter peru de Natal? Oremos, no meu caso, oremos. Ah, vai ter peru, todo mundo alegra, né? Se tiver, pode chamar. Olha lá. Já tem modelo pra live que vem, gente. Tá contratado, Rô. O pessoal tava falando, nossa, ele tá bem calmo, não sei o quê. Eu pedi pra você falar da Pô, vai da ser graduação, legal. que precisava, porque tem um monte de perguntas